está lá o prefácio, lá, o título da mensagem. A ceia é entre irmãos e um modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Lá em aos Coríntios 11, 17. Mas nós vamos ler em João. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João. Louvado seja Deus. João, pastor, o que tem a ver com a ceia? Peraí, vamos lá. João capítulo 6. Aleluia. Quem já encontrou diz amém. Amém. Qual o versículo? 6. João capítulo 6. Qual é o versículo? Vê se você está afiado na Bíblia mesmo. É? Sim. João capítulo 6, versículo 51. Louvado seja Deus. João capítulo 6, versículo 51. Eu queria que, por favor, alguém pudesse me dar um pouquinho de água, por favor. Eu estou com a minha garganta aqui ardendo. É mesmo, né, pastor? Tem uma água da rua, viu, Jesus Cristo? Ah, meu Deus, que não tem caixa d'água que sofre, né? Tomar banho aqui naquele espaço, né? Que não se passa espardal, né? Isso vai ser na terra, né? Beleza? Vai na terra tomar banho. Louvado seja Deus. Pode louvar a Deus, pastor. Aleluia. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Quem encontrou diz amém. Amém. Então vamos ler. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E os judeus começaram exaltadamente a dizer entre si: como esse homem pode dar a sua carne para comermos? E Jesus diz: na verdade vos digo, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida em vós mesmo. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Desocupa as suas mãos, dá uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Amados irmãos, aqui está o verdadeiro pão que desce do céu. Jesus declarando, Ele mesmo sendo o verdadeiro pão, o pão vivo que desceu do céu. Ele falando: olha, esse pão que eu estou falando é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando Jesus ele foi lá para o monte, lá no rio do mar, Tiberíades, a Bíblia vai dizer que ali subiu uma multidão. E ali, quando Jesus olha para aquele povo e vê aquela multidão ali, Jesus fala para Filipe: aonde nós vamos comprar comida para dar para esse povo? Mas Jesus sabia bem o que ia fazer. A Bíblia diz que ele falou aquilo para experimentar Filipe. Aí a Bíblia diz que André diz: Senhor, 200 denários não é o suficiente para comprar pão para este povo. E ali havia muita grama. E a Bíblia vai dizer que ele falou: olha, aqui tem um rapaz que tem 2 pão, 2 peixinhos e 5 pão. Mas o que é isso para todo mundo? Mas Jesus só manda o povo sentar. E ali havia muitas gramas naquele lugar. E a Bíblia diz que ali 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças que ali estavam. Jesus
pegando aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, dando graça, e deu para o povo, e o povo saciaram, que sobrou 12 cestos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o povo, Jesus sabendo que eles iam forçar Jesus a ser rei, Jesus sai dali e vai para o monte. E quando foi à noite, os discípulos pegaram seus barcos, foi para o outro lado do mar, para a cidade de Cafarnaum. À meia-noite, Jesus sai do monte e vai encontrar com seus discípulos, logo após eles tiveram andado 5 ou 6 quilômetros. E a Bíblia vai dizer que Jesus, por cima do ar, foi andando atrás do discípulo. Mas no outro dia, a multidão, percebendo que Jesus não estava ali, e ali não tinha um barco, um barquinho que havia ali, Jesus não tinha entrado num barco, eles pegaram outros barcos e foi atrás de Jesus. Chegando do outro lado, encontrando com Jesus, eles falam: Senhor, mestre, porque quanto tempo o Senhor chegou aqui? Jesus disse: olha, na verdade, você está vindo atrás de mim, não é por causa do milagre que vocês viram acontecer, mas por causa do alimento, por causa do pão e do peixe que vocês viram multiplicar. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Oh, aleluia! Aí Jesus disse: eu sou a comida que permanece. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão eu darei como a minha carne para a vida do mundo. Quem comer desse pão permaneça para sempre. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, nós estamos hoje aqui diante de um banquete, mas não é um banquete normal, mas não é um banquete carnal. Nós estamos aqui diante de uma ceia. Nós estamos aqui diante de uma santa ceia. Tratamos de uma ceia quando nós se reunimos, nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos parentes, principalmente em Natal, que nós colocamos uma mesa lá na sala e ali colocamos tudo ali, né? Aquela mesa farta de todas as coisas, e ali chamamos nossos parentes dizendo: vamos cear. Não, nós estamos aqui numa mesa, não é uma mesa, uma ceia entre irmãos, conforme diz o apóstolo Paulo, não. Nós estamos numa santa ceia do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vamos participar, não é do pão, mas do corpo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas para participar desse corpo do Senhor, nós temos que estar preparados. Não é para qualquer um, não, irmãos. Não é para qualquer um que pode pegar o corpo do Senhor, não. Não é para crente que anda de qualquer jeito. Não. Não é para crente que anda falando mal dos outros, não. Eu vou falar mesmo. Não é para crente que anda se maldizendo. Não é para crente que anda fofocando. É para crente que é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Não é para crente que anda de qualquer jeito, mas é para crente que já foi comprado pelo sangue do Senhor. Ele está dizendo: quem come desse pão e beba dos cálices do sangue do Senhor permanece para sempre. Lá mais na frente ele está dizendo: quando os judeus murmuravam e dizia: esse homem, quem é esse homem para dar a sua carne para nós comer? Ele diz: olha, quem não come a minha carne e nem bebe o meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Aqui ele está falando de 2 vidas. Primeiro ele fala: quem comer desse pão viverá para sempre. O que é viver para sempre? É viver a vida eterna, é ter a vida eterna. Mas na frente ele fala: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue,
não tem vida em vós mesmos. Ele está falando da vida material. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque se comer e beber indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E ele completa dizendo: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Quando Paulo fala dormir, ele não está falando do sono material, não. Quando ele fala está dormir, ele está falando do sono da morte. Ele está falando do sono da morte que só vai ressuscitar no último dia. E aqui Jesus está falando aqui: olha, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ei, meu irmão, você quer ser ressuscitado? Você quer ter a vida eterna? Você quer viver com Cristo? Você quer ter uma vida permanente? Você quer ter uma vida com Cristo na glória? Então tem que participar da carne e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Tem que participar da Santa Ceia. Mas como eu falei, essa é uma Santa Ceia. Por que uma Santa Ceia? Porque naquela época, quando Jesus estava celebrando a última Páscoa, naquela sexta-feira à noite, que ele celebrava a última Páscoa, ele era acostumado a celebrar a Páscoa normal, como se fosse uma ceia normal. De ano em ano tinha aquela festa dos judeus, aquela festa da Páscoa. E todos os anos eles se reuniram para participar da Páscoa. E ali, naquele dia da última Páscoa, da última Santa Ceia, que Jesus estava celebrando, quando ele sentou na mesa com os discípulos, aleluia, que ele olha para o discípulo, ele revela uma coisa. Ele disse: aqui entre nós tem um que vai me trair. Aleluia. Aleluia. Aqui entre nós tem um traidor. Os discípulos apavorados com aquilo e diziam: quem é que vai trair? A Bíblia vai dizer que João era um discípulo mais assim chegado em Jesus. Ele estava sentado ao lado de Jesus, com a cabeça encostada no ombro de Jesus. Pedro do outro lado deu um toque para João e disse: pergunta para ele quem é que vai trair. João levanta a cabeça e olha para o Senhor e diz: Senhor, quem vai trair? Jesus disse: aquele que meter a mão comigo no prato. E ali estava Judas, o traidor. Ei, meu irmão, será que nessa noite não tem ninguém que vai trair Jesus, não? Aleluia. Mas como assim, pastor? Aquele que participar da Santa Ceia indignamente, ele está levando Jesus novamente na cruz para ser crucificado. Ele está traindo Jesus novamente. Mas aquele que está, aleluia, com o seu coração voltado a Deus, aquele que vigiou, aquele que está servindo a Deus em espírito e verdade, na hora que ele pegar a partícula do pão, que ele colocar na boca, o Espírito de Deus vai entrar na vida dele, e ele vai sentir a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando Judas colocou pão na boca, quem entrou nele? Vocês sabem quem entrou nele? O espírito imundo. O diabo entrou nele e ele saiu dali correndo. Foi entregar Jesus por 30 moedas de prata. A partir daquele momento, Jesus foi perseguido. Quando ele pega o pão e parte assim, e dá para dar graça, e parte o pão, dá para os discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós. Quando o discípulo vê, escuta essa palavra, ele dizendo que isso é o meu corpo que é partido por vós, a Bíblia vai dizer que os discípulos ficaram sem saber o que está acontecendo. Porque ele não tinha costume de falar isso, porque celebrava normalmente a Páscoa. Mas quando ele falou que isso é meu corpo, que é partido por vós, ele estava falando, sabe de quê? Sabe de quê? Daquela partícula do corpo dele, que a Bíblia vai dizer que ele levou
49 chicotadas de um chicote de 4 pontas. E na ponta daquele chicote tinha osso. Quando o carrasco batia o chicote nas costas de Jesus, quando ele puxava o chicote, saía pedaço de carne das costas de Jesus. Oh, aleluia! Imagina o sofrimento de Cristo, irmãos. Imagina o sofrimento de Cristo. Para quê? Para que hoje nós podemos estar aqui em memória dele, para celebrar a Santa Ceia e participar do seu corpo, para que nós podemos ter a vida eterna. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu costumo dizer que o crente que participa da Santa Ceia, no dia do culto da Santa Ceia, ele tem que olhar para 4 lados. Pastor? Para onde? 4 lados. 4 lados. No dia da Santa Ceia tem que olhar para 4 lados. Mas para onde? Primeiro, você tem que olhar para trás. Pastor? Está errado. Olhar para trás? Olhar para lá porque eu passei. Não estou falando para você olhar para o seu passado. Quando eu falo para você olhar para trás, eu estou falando para você olhar para o sacrifício de Cristo na cruz. O que passou com ele. Porque quando nós olhamos, participando da ceia, olhando para o passado, o que Cristo passou no passado, nós vamos ter mais respeito com a Santa Ceia. Nós vamos ter mais aquela reverência a Santa Ceia, porque hoje em dia, irmãos, o que tem de crente participando de Santa Ceia e não sabe o que é uma Santa Ceia, sem discernir o corpo de Cristo. Ele pega o pão como se fosse um pedaço de pão normal mesmo e come sem discernir o corpo de Cristo. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo diz que será culpado e do corpo no sangue do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pastor, mas não pão, mas depois nós orar simbolicamente é o corpo de Cristo. Apesar que quando Jesus partiu o pão, ele não deu para o discípulo dizendo, isso aqui é o símbolo do meu corpo. Não. O que ele falou? Este é o meu corpo que é partido por vós. Ele deu literalmente o corpo dele. Porque ele sabia que ele ia sofrer tudo o que ele sofreu. Então quando nós olhamos para trás, nós lembramos do sacrifício de Cristo e reverenciamos mais a Santa Ceia. Segundo, temos que olhar para baixo, pastor. O chão? Não. Quando eu falo olhar para baixo, nós temos que olhar para dentro de nós, examinar a nós mesmos, para ver se nós estamos aptos ou não tocar no corpo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque se não estiver preparado lá para tocar no corpo do sangue e do corpo do Senhor, eu sugiro que deixe para o próximo mês. Terceiro, olhar para o lado. Mas para quê, pastor? Provando o seu amor. Que quando você olha para o lado e você vê o seu irmão do seu lado, seu corpo de Cristo na mão, seu sangue de Cristo na mão, é hora de você provar o seu amor para ir com ele. Abraçar e dizer o que está acontecendo, meu irmão. Aleluia. Você não está participando hoje, mas eu creio que na próxima ceia você vai participar. Provar o seu amor para o seu irmão. O quarto lado é você olhar para frente. Porque quando você olhar para frente, sabe o que você vai ver? Sabe onde que a ceia vai te levar? O futuro. A ceia vai te levar à vida eterna. Então, quando você olha para trás, você está reverenciando o sacrifício de Cristo. Quando você olha para baixo de você, para dentro de você, você examina você mesmo. Quando você olha do lado, você mostra o seu amor. Quando você olha para frente, você vê o teu futuro, que é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, nós estamos aqui todos reunidos para participar do corpo de Cristo. Aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Mas aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, até mais na frente ele diz, assim como o Pai vive e eu vivo pelo Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. Então, se você alimenta do corpo de Cristo,
você está realmente permanecendo em Cristo. Louvado seja Deus. Apóstolo Paulo, ele olhava para a igreja de Corinto, ele via a igreja bagunçada, porque os irmãos se reuniam, os crentes da igreja de Corinto se reuniam no dia da Páscoa, e cada um levava o seu próprio prato, e ali uns comiam antecipadamente uns dos outros, uns comiam demais, outros não comiam nada, uns bebiam demais, outros não bebiam nada. E o apóstolo Paulo vem dizendo lá no versículo 17: isso que vou dizer, porém eu não vos ouvo. Quer dizer, eu não aceito, eu não concordo, porque quando vós ajuntais de lugar, não é para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ócio, que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. Até importa que há entre vós heresias, para aqueles que são sinceros, se manifeste entre vós. Aleluia. Ele diz: quando vós ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor. Não é assim que come a ceia do Senhor. Não é assim que se leva a ceia do Senhor. Então ele estava ali, a ceia entre irmãos. E Paulo exaltava a igreja de Corinto. Lá no versículo 23 ele diz: porque eu recebi do Senhor, que eu também vos ensinei que o Senhor, na noite que eu traí, tomou pão e teve dado graça para si, que tomai e comei. Isso é meu corpo que é partido por vós. Agora, apóstolo Paulo aprendeu de alguém? Não. Até porque que quando Jesus estava na terra com os discípulos, apóstolo Paulo nem existia. Ele existia assim como fariseu. Mas no dia 25 de dezembro do ano 34, quando ele estava indo para a cidade de Damasco, ele foi cercado pelo resplendor do Senhor. E a partir daquele momento, ele se transformou num apóstolo do Senhor. E aonde que ele aprendeu isso, pastorzinho? Quando ele foi enviado pelos apóstolos para a cidade de Társio, ele saiu de cena, ele ficou 10 anos sem aparecer, e durante esses 10 anos, sabe onde ele estava? O estudo diz que ele estava num deserto buscando a sabedoria do Senhor. Aleluia. Por isso ele fala: eu recebi do Senhor. Foi do Senhor que ele recebeu o que ele está ensinando aqui nessa noite. Tome o pão, tome o cálice, mas não tome indignamente, porque senão será culpado. Ele diz: olha, porventura não tem casa para comer? Está com fome, come em casa. Em outras palavras, não tem casa para comer? Envergonhai-vos que nada tem, esses que nada tem, está desprezando a igreja de Deus. Quero vos direi, louvar-vos-ei? Não louvo, não concordo, não aceito. Isso eu não aceito. Ou participe indignamente, ou não participe. Ou ponha vida e óleo para participar da Santa Ceia, ou deixa para o próximo mês. Que irmãos, não adianta eu falar assim: não pode participar de qualquer jeito, e depois quem vai ser culpado vai ser eu. Né? Por que nós lavamos a mão? Você sabe por quê? Porque nós vamos te dar a ceia, nós vamos te dar o cálice, que é o sangue de Cristo, e vamos te dar o pão, que é o corpo de Cristo. Pastor, mas precisa lavar a mão? Precisa lavar a mão, é bíblico. Se está na Bíblia, nós temos que cumprir. Quem já leu essa parte diz amém. Ninguém leu, então vamos ler agora. Já vamos terminar aqui. Um certo dia eu estava celebrando a ceia, que eu falei que nós íamos descer para lavar a mão. O irmão falou assim: ô pastor, um obreiro estava atrás de mim. Falou: ô pastor, mas aqui ninguém tem costume de lavar a mão, não. Isso foi lá no Jardim da Luz, lá na igreja. Não foi no Monte, não, foi lá no Jardim da Luz. A igreja universal dos filhos de Deus. Não é universal do reino de Deus, não, dos filhos de Deus. Se você nunca ouviu falar dessa igreja. Aí um presbítero falou: ô pastor, aqui ninguém tem costume de lavar a mão. Eu falei: você está errado. Vocês estão errados. É bíblico. Mas onde está na Bíblia? Ainda perguntou, porque chegou comigo. A igreja não está.
Onde está na Bíblia? Eu falei, você mesmo vai ter que ler. Falei, você falou que tem aquele desafio lá do padre e o vigário. O vigário e o pastor, né? Aquele música lá. Eu falei, o senhor mesmo vai ter que ler. Ele, tá bom, onde que está? Falei, Mateus 27, 24, lê lá. Aí ele leu lá, ficou quietinho, sentou e ficou quieto. Tá aí? Tá vendo? Lê, irmãos, Mateus 27, 24, está escrito aí. Quem achou diz amém. Mateus, eu gosto de mostrar na Bíblia, irmão. Eu gosto de mostrar na Bíblia, porque tem muitas pessoas que às vezes não conhecem. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não, viu? Melhor do que Jesus. É Ele que é o melhor. Mas eu gosto de mostrar porque tem pessoas que não conhecem, não sabem disso aí. E nem sabem por que lavamos a mão. Leia aí, que achou? Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Está vendo? Ele tomou a água, ele pegou a água mesmo, não foi no símbolo não.